Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom, pessoal, eu tô aqui em casa, tá? Acabei de levar meu cachorro para passear, meu pastor alemão Sherlock Holmes. Eu sei que estando em casa não é exatamente o melhor lugar para a gente conversar, né? Porque eu tenho um gato, tenho um cachorro, daqui a pouco minha gata Clarice ou minha gata Clara sobe aqui e começa a brincar, daqui a pouco meu cachorro vai aparecer aqui, né? Eu sei que não é exatamente o melhor local para a gente conversar, mas diante da quantidade de conteúdos que eu preciso postar aqui no canal, seminário mapeando as obras completas, um mini curso para aprofundar cada aspecto da obra do Jung. Seminário da Nice da Silveira, né? Seminários epistemológicos em que eu faço uma tentativa de conversação entre a psicologia de Jung e a epistemologia de Gaston Bachelard. Vídeos especiais, né? Aqui no canal já são quase 340 vídeos, mais de 150 aulas clínicas, mais de 30 minicursos, dezenas e dezenas de seminários, assim, que eu já até já perdi a conta de quantos vídeos de seminários são. Então, assim, diante de muitos conteúdos que eu preciso postar aqui no canal, não vai ser possível eu ir para a clínica toda hora para fazer vídeo, ou então há momentos em que é, eu estou atendendo na clínica e aí eu preciso atender e nesse momento eu não posso gravar, tá? Mas quando eu estou em casa é mais fácil gravar. É mais fácil eu chegar aqui, ligar a câmera e conversar com vocês. Então alguns vídeos, diante da quantidade de conteúdos que eu preciso postar aqui no canal, eu vou ter que fazer em casa mesmo para que esse conteúdo não fique tão atrasado, tá? E também, pessoal, porque eu cheguei à conclusão, desde o mini curso mais recente que eu fiz sobre o chat GPT, que certos temas são urgentes, né? Eu tava até pensando, esse fim de semana eu não fiz vídeo, mas depois eu faço, aí, sabe? Fica procrastinando, mas sim, tem conteúdos que são conteúdos extremamente urgentes. Esse conteúdo da discussão de um ponto de vista junguiano, uma discussão científica sobre o que é ciência, o que é pseudociência, né? Quais são os critérios que a gente pode utilizar para reconhecer um discurso científico, quais são os critérios que a gente pode utilizar para reconhecer um discurso pseudocientífico, são temas urgentes. Por quê? Porque, de modo cíclico na história do pensamento científico, determinadas constantes se fazem presentes, né? Constantes que apontam para a unilateralidade da consciência, e essas constantes muitas vezes sombreiam, tá, determinados elementos chaves de um discurso científico mais questionador ou mais crítico, né? A necessidade da gente restaurar na ciência uma espécie de intuição fundamental, de intuição radical, né? Uma espécie de heurística, uma espécie de psicologia da descoberta científica. É por isso que no seminário Mapeando as Obras Completas do Jung, é mais do que entregar um Jung pronto e estruturado para vocês, eu gostaria que vocês vivenciassem de modo imaginativo as experiências que o Jung próprio vivenciou na formação de conceitos e de descobertas científicas que ele fez e que tem grande impacto no seu trabalho, né? E na clínica principalmente, né? Ah, e também porque nesse exato momento a forma contemporânea que esse debate se apresenta aqui na internet, no YouTube, né? Mais uma vez travestido de cientificismo, né? A ciência como é infalível, ou a ciência como acima das outras formas de conhecimento, a ciência acima da filosofia, o reconhecimento apenas da filosofia daquilo que ela possui de ceticismo, do grau cético do filosofar, né, que é apenas um momento dialético da filosofia, né, o questionamento cético é apenas um momento do filosofar, né, porque o filosofar pressupõe que é possível chegar a conhecimentos sobre o mundo,
e a tendência do ceticismo é relativizar todos eles, tá? Fechar-se numa espécie de dogma cético, tá? E afirmar a impossibilidade do conhecimento, a não ser do conhecimento ah, supostamente científico, do conhecimento filosófico, a não ser do próprio ceticismo. Quer dizer, o cético duvida de tudo, menos do próprio ceticismo, tá? Que é uma espécie de dogma científico. Ah, uma rejeição total à religião, qual religião? Todas. E a crença de que no ateísmo existe um certo fator de objetividade. Que o bom mesmo é ser ateu, porque no ateísmo existe um fator de objetividade e que faz com que você pratique a ciência. Obviamente, nada disso é um ponto de vista junguiano. Tá? Jung não era cientificista, Jung valorizava outras formas de experiência humana que não fosse a ciência. Por isso que ele vai ser chamado de charlatão tantas vezes ao abraçar e integrar campos de experiência fenomenológicos distintos de atividade humana, como a própria religião, como a mitologia, como a alquimia, a astrologia, fenômenos mediúnicos, né? Porque aqui Jung vai se interessar por aqueles saberes que foram expulsos das cátedras universitárias pela Revolução Científica, né? Pelo método cartesiano e pela Revolução Científica. Porque Jung vai olhar para o inconsciente do sujeito contemporâneo, do sujeito moderno, e vai descobrir nesse inconsciente o que? O sagrado. Porque a consciência do sujeito moderno tende a se afastar tanto dos símbolos, tende a se afastar tanto por conta do próprio ceticismo, do próprio cientificismo, a se afastar tanto da religião, que por uma questão de psicodinâmica do inconsciente, o inconsciente tende a compensar essa falta por meio de excessos, né? De sonhos, de fantasia que precisam transbordar e que precisam emergir novamente e que nós precisamos novamente procurar o significado desse transbordamento de si mesmo. Então Jung estava muito mais preocupado com a experiência, com os fatos que ele encontrava, do que com os discursos supostamente científicos que legitimavam ou deslegitimavam o campo do saber humano. Tá? É por isso que Jung é tão desafiador, é por isso que Jung perturba tanto a consciência de tantas pessoas que tendem a fazer do método científico um método de controle da subjetividade, ou seja, a questão da racionalidade, né? O que é a racionalidade? É um controle cada vez maior do mundo através de métodos cada vez mais precisos. Tá? Ah, existe um velho adágio que, que remonta a Sêneca, né? De que o homem é um animal racional, mas o Jung vai dizer o homem é um animal tão racional quanto irracional. Tá? E nós devemos levar em consideração, no método junguiano, de forma dialética, tanto o aspecto racional quanto o aspecto irracional. E como a nossa vida é atravessada por processos psicológicos autônomos, ou seja, por complexos, tá? Esses complexos estão na nossa fala, estão no nosso pensamento, estão no nosso sentimento, estão nas nossas ideias e estão na ciência. A tentativa de controle do mundo por meio do objeto científico, de forma cientificista, por meio do método científico, a tentativa de controlar esse objeto por meio do método científico, negando os outros saberes, né? É uma tentativa sombria e malfadada, tá? Então, assim, Jung vai descobrir no comportamento humano, a gente no seminário mapeando as obras completas do Jung, a gente está falando de complexos, e eu gostaria muito mais de falar muito mais sobre complexos aqui no canal. Já falei bastante, mas quero falar novamente. A gente não tem total controle sobre nossos próprios complexos, a gente não tem total controle sobre nosso psiquismo, e a tentativa de racionalização desse mundo fenomênico que nós tentamos estudar de tal modo cientificista é a tentativa de controle, no fim das contas, do inconsciente, e é uma tentativa de tirar o inconsciente da jogada. Tá? Então, acrescentar ao ponto de vista da nossa investigação o problema fundamental da psicologia contemporânea, que é o inconsciente, que é a alma, e levantar teses sobre consciente, como se parece que é
É a proposta do Jung, tá? Também eu faço a crítica, né, nesse minicurso sobre o, o que a gente chama de pensamento devoto, tá? A tentativa de racionalização ainda da próprio método da obra do Jung, no sentido de reduzi-la a uma epistemologia que é uma filosofia das ciências, levando em consideração que Jung não era filósofo das ciências e ele sempre trouxe essa questão. Ele é um empirista, ele vai falar no livro Psicologia e Religião, que ele se sente à vontade, único e exclusivamente, quando está tratando dos fatos, né? E a pseudociência possui uma soberba em relação aos fatos, né? Se você for conversar com um terraplanista e pedir para o terraplanista explicar um eclipse, ele vai dizer que o eclipse é uma projeção da NASA, que o eclipse não existe, que, enfim, ele vai tentar justificar uma crença que traz consigo um mitologema, certo? Mas de forte carga emocional, porque ele não consegue incorporar com o sentimento de um complexo que ele tem e que está agindo no método dele. A gente sabe que, do ponto de vista da Terra, tanto o Sol quanto a Lua têm o mesmo diâmetro, e no eclipse da Lua, a sombra da Terra cobre o diâmetro da Lua, e no eclipse do Sol, a sombra da Lua cobre o diâmetro do Sol, tá? Então isso é uma prova da esfericidade geóide do nosso planeta. Ou quando os barcos atravessam o horizonte e somem, ultrapassam a curvatura da Terra, eles não podem mais ser vistos por nenhum binóculo, nenhuma luneta. Como é que um terraplanista explica isso? No caso da pseudociência, existe uma soberba em relação aos fatos. Os fatos não importam. Coisa que sempre importaram para o Jung, os fatos. Tá? E também porque na pseudociência o que vai existir é uma apologia disfarçada de pesquisa. Então o pseudocientista ele não vai se preocupar em revisar suas teses. Geralmente, a primeira publicação de um livro de pseudociência é geralmente a última também. Ao contrário da ciência, que está sempre se reformando, sempre se refazendo, e de um ponto de vista clínico, nós precisamos sempre testar o horizonte dos nossos conhecimentos. Gerar o problema, reconhecê-lo e tentar retificá-lo. É assim que a ciência progride, por meio de rupturas e retificações. Tá? Então, assim, existe uma apologia disfarçada de ciência, um pensamento devoto, ou a redução de uma obra tão complexa quanto a Jungiana, a obra de Jung, né? Há uma epistemologia apenas a conceitos, quando a questão de formar conceitos demonstra também uma preocupação de controle do campo, tanto do campo semântico quanto do campo fenomenológico, e de não abraçar a radicalidade da vivência na imagem, que traz para a gente a vida simbólica, né? É por isso que... Porque o que é a vida simbólica? É a vivência profunda e radical da imagem. E o que é o conceito? A tentativa de agarrar a imagem, mas de recortá-la, de reduzi-la a apenas uma discussão intelectual. Tá? É por isso que o minicurso, que na verdade é o seminário, mais do que o minicurso, é o seminário, porque o seminário é muito longo, né? Por exemplo, o seminário de Nísio da Silveira, que eu já dei 2 aulas aqui, eu calculo em 30 aulas. Eu quero fazer 30 aulas sobre Nísio da Silveira. Mas 30 aulas, sim, 30 aulas. Porque quando eu fiz o mini curso sobre depressão e ansiedade, de um ponto de vista junguiano, eu falei que iria fazer 30 vídeos de aconselhamento sobre depressão e ansiedade, e fiz os 30 vídeos. Os 30 vídeos foram feitos e estão aqui no canal. Eu quero fazer 30 vídeos do seminário de Nísio da Silveira. Porque Nísio da Silveira traz pra gente uma complementação a toda essa intelectualidade, tá certo? Que se forma em torno do pensamento do Jung, reafirmando mais uma vez a vivência do luminoso, a vivência na radicalidade profunda da imagem. E assim, com Nísio da Silveira, eu sinto que eu tô compreendendo melhor Jung. E eu acho que eu espero, né, que vocês também estejam compreendendo melhor Jung por meio de Nísio da Silveira. Tá? Então é isso. Eu gostaria de falar sobre isso. Por que é que o Jung ele é tão impactante? Por quê? Porque ele traz um tipo de discussão que, ao incorporar o inconsciente, ao incorporar, por exemplo, complexos e imagens arquetípicas, fazem os cientistas que querem o controle da racionalidade do mundo ficarem perdidinhos, né? Ficarem ter as suas próprias teses refutadas, mas ao mesmo tempo
mexe com a crença do pensamento devoto de que a ciência não pode refazer isso, não pode reformar-se. Porque a ciência pode, ela deve progredir por meio de testes e por meio de construções de hipóteses. Em busca de quê? Em busca da vivência do símbolo, da vivência na imagem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Recomendem esse vídeo para quem vocês acharem que pode se interessar por ele. E vamos estudar Jung.